Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes sobre NBA, programa extra nessa semana, aberto aqui no feed, no YouTube, no feed exclusivo, quer dizer, aberto no feed do Spotify, no YouTube, em todos os principais aplicativos de podcasts, porque mercado de free agents abriu há 2 horas aqui no horário que a gente tá começando a gravar. Começou devagar, mas deu uma animada e eu tô aqui com o meu amigo Vitor Buratini, jornalista da TV Record, ex-camisa 23. A gente vai falar sobre as principais negociações e se surgir alguma enquanto a gente tá gravando nessa dobradinha aqui com a live lá no YouTube, a gente vai reagir em tempo real também. Buras, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. A gente tava conversando aqui com o pessoal que tá na live, né? Então, acho que vale trazer o tópico aqui pro podcast também. Esse mercado um pouco mais devagar e com contratos, eu acho, até um pouco menores do que em anos anteriores, acho que se deve muito aos times, enfim, assimilando a nova realidade do segundo teto, né? Do chamado second apron, porque tecnicamente não é um teto rígido, não é como o teto salarial da NFL, que você não pode ultrapassar sob hipótese alguma, mas na prática se tornou um teto rígido porque as penalidades que coloca no time que ultrapassa, principalmente os times que ultrapassam em múltiplos anos, são muito pesadas, né? Então os times estão sendo bem mais conservadores com esses contratos, né? Estão sendo bem mais cautelosos, né? A gente viu aí poucos contratos que a gente pode falar que são absurdos, né, até agora. Acho que a gente viu até uns aí interessantes, a gente vai comentar aí que teve uma galera que acho que acabou recebendo bem menos do que a gente esperava, mas é isso que você falou, é uma free agency, assim, eu acho bem mais fraca do que costuma. Ontem a gente estava falando no WhatsApp, acho que o nome mais forte de free agent mesmo era o Miles Turner, o que diz muito, né, sobre o nível dessa free agency. A gente teve aí uns nomes que acabaram virando free agents hoje, ontem, né, que são nomes um pouco mais conhecidos, assim, DeAndre Ayton, o Jordan Clarkson, mas assim, ainda não são aqueles nomes, né? Então realmente é uma mais fraca aí. Acho que vai servir assim para alguns times talvez adicionarem um pouco de profundidade, coisas assim, mas para mudar de patamar só por troca mesmo. Verdade, né? E falando isso, vamos começar por uma troca, né? Eu sei que é a janela do mercado de free agents, né? Que nada mais é pro pessoal que tá começando a acompanhar a NBA agora. Os times, a partir das 18 horas, horário dos Estados Unidos, eles puderam começar a oficialmente conversar e fechar contratos com jogadores. A gente sabe que na prática isso já tá rolando nos bastidores há bastante tempo, né? E aí começa aquela correria e acaba sendo um período. São jogadores que os contratos terminaram após a última temporada, né? Podem assinar novos contratos com novos times, né? Você pode assinar extensões contratuais antes disso. E por ser um momento de muita movimentação nos elencos e tal, acabam acontecendo muitas trocas também, né? Como teve uma aqui que é uma troca bem significativa, mas antes pedir pro pessoal que tá assistindo no YouTube deixar like, deixar comentário, deixar like. Você que tá no Spotify, segue, deixa 5 estrelas, é muito importante pro podcast, pra gente subir nos rankings. Segue em seja qual for o aplicativo de podcast que você tá escutando. Vamos pra troca agora. O Denver Nuggets enfim trocou o Michael Porter Jr. Ele vai para o Brooklyn Nets pelo Cam Johnson e uma escolha de primeira rodada não protegida em 2032. 2032, Nikola Jokic terá 37 anos, né? Então é sempre um risco você trocar uma escolha tão pro futuro assim. O próprio Brooklyn Nets sabe muito bem o risco de você trocar uma escolha assim tão pra frente, né? Eles passaram isso naquela troca tenebrosa com o Boston Celtics, né? Mas Michael Porter Jr., enfim, deixa a equipe. Ele que não tem outra forma de descrever. Uma grande decepção desde que ele renovou o contrato com a equipe. O Michael Porter Jr., nesses últimos playoffs aí, ele foi bem, você falou, decepcionante, né? Tinha jogo que ele parecia que entrava desligado, e aí errava algumas bolas, e aí era dali pra ladeira abaixo, né? Um jogador que tá aí recebendo na casa acho que perto dos 40 milhões de dólares. É ainda razoavelmente novo, né? Mas assim, 38 milhões de dólares.
E 40 na próxima temporada. 38 nessa temporada e 40 na próxima. É muita grana pra um cara que, assim, ele não consegue criar nada pros companheiros, é um defensor, a gente sabe, fraco. Ele é um bom pontuador, realmente, um cara que consegue pontuar dos 3 níveis, mas em uma noite que ele não tá conseguindo pontuar, ele basicamente não contribui em mais nada. Então, assim, eu acho que o Denver Nuggets, ele precisa, né, a gente sabe, a gente sempre falou isso da temporada passada, que a gente já falava numa possível troca, né, do Michael Porter Jr., o Denver Nuggets precisa de caras que contribuam mais, que consigam ajudar mais o Jokic, que não sejam unidimensionais, né? E isso era o que o Michael Porter Jr. acabava sendo. E eu já pode comentar o que eu achei da troca? Pode e deve. Ótimo. Eu achei excelente para Denver. Tudo bem, em 2032 talvez a pique dele seja, sei lá, pique 1, mas eles precisam ajudar o Jokic hoje. Você consegue um jogador que é bem mais barato, acho que o Cam Johnson tá ganhando na casa dos 22 milhões por temporada. Também é um cara que consegue pontuar de todos os níveis. 21 nessa temporada e 23 na próxima. Ótimo contrato. Também tem mais 2 anos de contrato. O Michael Porter Jr. também tem mais 2 anos de contrato. E é um cara que consegue contribuir muito mais em muitas mais áreas do que o Michael Porter Jr., né? Enfim, ele é tipo um role player A++, né? Aquele cara assim, tipo... Ele vai ser provavelmente a terceira opção ofensiva ali do Denver Nuggets, mas é um cara que em uma noite boa pode acabar sendo o principal jogador da equipe, pode ganhar jogos importantes também. Então, assim, também é um cara razoavelmente, acho que novo. Assim, ele não é novo, mas ainda tem um bom tempo, um bom nível, né? Então, assim, o Denver Nuggets, eu acho que ele já devia ter feito essa troca na última temporada. A gente já especulava, ela já era especulada. Só que na época, inclusive, falavam que o Brooklyn Nets provavelmente exigiria até mais do que uma escolha só de primeira rodada. Falavam em 2 escolhas de primeira rodada. Então, assim, eu achei o preço ótimo pela economia que você vai ter em questão de salários, por ser um jogador bem melhor atualmente, né? E porque você também abriu mão de poucas coisas, assim, uma pick de primeiro round daqui a 7 anos, se o Jokic ganhar, sei lá, mais 1, 2 títulos nesse período, já se pagou. Então, cara, eu acho que é uma troca boa para os dois lados. E assim, desconsiderando que provavelmente o Brooklyn Nets poderia ter trocado ele por mais no meio da temporada, né? Mas já passou, não tem como voltar no tempo, né? E essa escolha pode ser uma escolha valiosa. Eu acho que é uma boa aposta, acho que é melhor do que você querer, uma escolha do draft de 2026 do Denver Nuggets. Pô, a escolha do Denver Nuggets 2026 vai ser 25, 26, né? Vai ser 27ª, não vai ser uma escolha valiosa, né? 2032 pelo menos tem o potencial. E o Michael Porter Jr., eu sinto que ele tava precisando ir pra um time ruim. Porque ele é um cara que teve em situações que é exigido muito dele. Ele nunca teve aquele cenário de um calouro que pôde errar. Que pôde dar ali seus 20 arremessos por jogo sem se preocupar com as consequências, né? E ele é um cara que tem uma trajetória de carreira bem curiosa, né? Porque ele é do draft de 2018, se eu não me engano. O Buras pode conferir pra mim enquanto eu falo. 2018, né? E só que ele cai no draft porque ele teve um problema misterioso nas costas e tal. Ele é um cara que, se você olha mock drafts de 2018 feitos em 2016, ele era considerado para a primeira escolha geral, o Michael Porter Jr., né? Ele era um dos principais prospectos saindo do ensino médio e tal, só que aí essa questão física, por isso que ele cai pro Denver Nuggets, né? E o Michael Malone, ao longo da carreira dele, lá no, principalmente no começo, né? Ele foi sempre bem duro com o Michael Porter Jr., né? Tirando ele de quadra por questões defensivas e tal. Ele demorou a, de fato, ser o cara que termina em quadra com o time do Denver Nuggets. Ele, teoricamente, ele é um jogador melhor que o Cam Johnson. Só que é muito raro ele ser esse jogador. O Michael Porter Jr. hipotético não aparece. Só que ele não aparece com muita frequência, né? E tanto que não é coincidência que o Denver Nuggets foi campeão com a melhor sequência do Michael Porter Jr., né? Que foi aquela sequência nos playoffs, ele foi muito bem. E algo que oscila muito no jogo dele, rebotes. Ele não é um grande defensor, mas ele era um excelente reboteiro. Ele é muito grande, só que isso oscila com o jogo dele, né? Até porque ele tem muitos problemas físicos e tal. Ele tem a capacidade de criar o próprio arremesso, teoricamente, de matar bolas de alto grau de dificuldade, né? Mas também é tudo que oscila. E também com um time como o Denver Nuggets, que é muito mais movimento de bola, isso não aparecia tanto. Então eu acho que vale a aposta
pro Brooklyn Nets e pro Denver Nuggets. Se esse Michael Porter Jr. hipotético não vai aparecer com a frequência que eles precisam, o Cam Johnson é um cara que, quando a bola chegar na mão dele, ele vai matar 40% dos arremessos de 3. E agora ele tem o melhor cara da liga nesse tipo de passe. O Jokic, quantos caras passaram pelo Denver Nuggets e jogaram o melhor basquete por estarem ao lado do Nikola Jokic, né? Então, se tem um cara na NBA que vai dar várias oportunidades pro Cam Johnson com espaço, vai ser o Jokic. Então, eu acho que pro Denver Nuggets é um excelente upgrade. Eu gosto muito da chegada do Cam Johnson e eu gosto muito da outra contratação do Denver Nuggets nesse mercado, que foi o Bruce Brown. O ala que foi campeão com a equipe, assinou um mega contrato com o New Orleans Pelicans, né? Foi com os Pelicans ou foi com o Raptors primeiro? Foi, acho que pros Pelicans. Acho que ele foi pros Pelicans e depois pro Raptors. E ele foi da troca do Brandon Ingram. Ele foi da troca pro Pacers. Isso! Ele foi pro Pacers. Depois, se eu não... Enfim, ele foi pro Pacers. Acho que ele passou pelos Pelicans e tava no Toronto Raptors na última temporada. Ele assinou um ano, mínimo de veterano. Ele é um cara que eu acho que muita gente vai ficar com uma imagem negativa, porque ele não valia o contrato que o Indiana Pacers deu pra ele. $20 milhões por ano é muito pro Bruce Brown. Mas agora voltando no mínimo de veterano, e a gente já sabe como ele se encaixa bem com esse time do Denver Nuggets, o cara vindo do banco ali, que traz defesa, que até mata algumas bolas de 3, e outro cara que a gente fala, né, ele jogou o melhor basquete dele com o Jokic, saiu do Denver Nuggets, jogador diferente. Mas eu acho que pelo mínimo de veterano, que é o que saiu de notícia que ele assinou, que é tipo $2-3 milhões por temporada, né, um ano, eu acho que é uma barganha pro Denver Nuggets. É um cara que vai jogar nesse time. Não, sem dúvida, assim, é um contrato absurdo. Acho que ele chegou a receber um contrato na casa dos 20 milhões, um negócio assim, quando ele assinou com o Pacers, né? Era um contrato que ele não valia, a gente viu que não valia todo esse valor no Bruce Brown, mas ele é meio que o coadjuvante perfeito, assim, ele é um cara que ele faz absolutamente tudo, não faz nada, assim, espetacular, mas ele consegue fazer, ser ali um canivete suíço, fazer um pouquinho de tudo, consegue pontuar, ele é um bom defensor, ele até às vezes consegue criar bem. E é o que você falou, com o Jokic ele viveu a melhor fase da carreira dele, ele era o principal jogador vindo do banco ali daquele Denver Nuggets, campeão. Então assim, eu acho que é uma adição absurda pelo valor que você vai pagar, ele é um jogador ainda relativamente novo, então assim, você pode esperar que ele vai conseguir jogar aí a temporada inteira, vai conseguir manter um bom nível. E assim, o grande problema do Denver Nuggets, um dos grandes problemas da última temporada, era justamente o banco de reservas, né? Você trazer um Bruce Brown Jr. pelo mínimo de veterano é uma adição absurda. Óbvio, você vai provavelmente perder o Westbrook, que na temporada regular ele foi muito bem. Mas eu acho que assim, Bruce Brown ele tem mais a contribuir hoje. O melhor que o Bruce Brown pode dar de melhor hoje com certeza mais do que o Westbrook pode dar de melhor. E ele, conhecendo já o sistema do Denver Nuggets, querendo ou não, a equipe passou ali por algumas mudanças, né? Trocou o KCP, trocou hoje o próprio Michael Porter Jr., né? Trocou o técnico. Mas ali, trocou o técnico. Mas, pô, o Jokic, que é o centro de tudo, que é o cara que potencializa todo mundo, ainda tá lá. Então é um casamento que tem tudo pra dar certo, novamente. Aquela famosa frase do James Harden, né? O Jokic é o sistema em Denver, né? E eu acho que agora é um elenco muito mais encorpado, né? Porque você espera que vai ter o Julian Stroughton, teve bons momentos, né, nos playoffs, e você vai ter Christian Brown, que Darren Holmes voltando de lesão, verdade. O Christian Brown que deu um grande salto na última temporada, né? E agora você adiciona Bruce Brown, você coloca o Cam Johnson no lugar do Michael Porter Jr. Eu acho que o Denver Nuggets entra mais forte na próxima temporada. Vamos avançar e falar pro pessoal que tá assistindo a gente na live. Se quiser mandar uma pergunta, manda um superchat aí pra gente, que a gente responde aqui no podcast. Notícia que saiu que a gente já tinha começado a gravar, Buras. O Nickel Alexander Walker assinou um contrato de 4 anos, $62 milhões com Atlanta Hawks, que já estava sendo muito especulado, né? 62 dividido por 4 dá 15 milhões mais ou menos. 15 milhões e meio de dólares por temporada. O Buras é excelente de contas aí, mostrando que ele vai ter um trade kicker também, que eu acho que é bem comum. Vai ter uma player option no último ano. E acabou sendo uma sign and trade, né? Que o Hawks mandou dinheiro e uma escolha de segunda rodada pro Minnesota Timberwolves. Olha,
Eu gostava muito do Nickel Alexander-Walker. Pra mim, ele era um dos nomes mais interessantes desse mercado. Eu só não achava que... Não achava que era uma grande necessidade do Atlanta Hawks, que eu acho que tá fazendo um mercado de free agents brilhante. Eu acho que a situação do Hawks hoje versus um ano atrás é muito melhor. Ele é um bom ala armador ali, bom defensivamente, que tem potencial ali pra matar suas bolas de 3, pra criar um pouco de ataque. E... assim, é um ótimo jogador que eu acho que... assim, eu só não achava que era uma necessidade tão grande. Acho que tinha times que precisavam mais do Nickel Alexander-Walker do que o Atlanta Hawks. Agora, ele já tem o Trae Young, obviamente, tem o Dyson Daniels e... enfim, eu gosto muito desse time do Atlanta Hawks. Eu nunca disse isso sobre um time do Atlanta Hawks, mas eu gosto muito. E como que você vê esse encaixe, Buras, do Nickel Alexander-Walker no Atlanta Hawks? O Nickel Alexander-Walker aí, que ele teve um começo mais fraco na NBA, né? A gente lembra as primeiras temporadas dele ali no Pelicans. A passagem dele no Pelicans foi meio decepcionante, porque ele foi uma escolha ali relativamente alta, né? Mas depois que ele foi pro Minnesota Timberwolves, a carreira dele mudou totalmente. Ele se mostrou um cara muito bom defensivamente, se mostrou um bom pontuador ali, conseguiu adquirir uma consistência ali na linha de 3 pontos. Talvez ele não seja mesmo o que você falou, o que o Atlanta Hawks precise, né? Mas eu acho uma contratação muito boa. É um cara ainda novo, contrato interessante ali, na casa dos 15 milhões. Eu acho que é uma perda importante assim, pro Timberwolves em si, porque ele era ali um dos principais reservas aí da equipe. E acho que eles vão acabar sentindo um pouco da falta, mas eles não tinham dinheiro também para renovar com ele. Mas o Hawks é o que você falou, tá fazendo uma free agency bem interessante. Tá ali, já trouxe Porzingis, trouxe... Na última temporada eles já tinham feito algumas movimentações que eu achei interessantes. Então, assim, é o que você falou, acho que o Hawks agora se encontra numa posição boa. Não sei se a ponto de, sei lá, competir por algo efetivamente, assim, na próxima temporada. Mas dá para ser mais otimista. Ir direto aos playoffs, né, já seria Algo melhor. grande. Já seria melhor do... os especialistas em play-in, né? O Trae Young é o GOAT do play-in, né? Todo mundo sabe disso. Mas assim, o Nickel Alexander-Walker, eu até tava conversando com o Rodrigo Barbosa do Timberwolves Brasil. Eles não iam conseguir manter o Nickel Alexander-Walker, né? Depois que eles renovam com o Julius Randle e com o Naz Reid, era impossível renovar com o Nickel Alexander-Walker também. Eu até acho que, assim, você pega esses 3 jogadores, você priorizar o Julius Randle e o Naz Reid, não acho um absurdo. Você tem que priorizar alguém, né? E voltando pro Atlanta Hawks agora, eles fizeram aquela troca com os Pelicans no draft que é completamente inexplicável. Os Pelicans pagaram uma escolha não protegida de primeira rodada em 2026 pra subir, acho que 10 escolhas, né, 10 escolhas no draft, né? E assim, beleza, você pode amar o Derek Queen, mas cara, pra um time do Oeste que o seu melhor jogador vive machucado, tem uma chance não zero dessa ser a primeira escolha geral do draft de 2026. E você não... Cara, o Hawks teria feito essa troca se eles falam assim, não, protegida top 5. O Hawks teria feito. E teria sido uma troca muito boa, né? Foi completamente absurdo, mas assim, você tem esse ativo extra. Eles trouxeram o Kristaps Porzingis por nada. Contrato de 1 ano, que eu acho que é uma boa aposta, né? Se o Porzingis consegue ficar saudável, famosas últimas palavras, eu acho que ele agrega, né? E ele vai ter ali... Ele provavelmente vai ser o pivô reserva da equipe, né? Atrás do Onyeka Okongwu. E você tem o Jalen Johnson voltando de lesão, vamos ver como é que ele vai voltar, né? Porque ele tava jogando muito bem na última temporada até se machucar. O Zachary Risacher, que teve uma temporada de calor muito boa, né? Melhor do surpreendeu. que... surpreendeu mesmo, melhor do que o esperado. Dyson Daniels, Trae Young. E agora o Nickel Alexander... O NAW, né? O Nickel Alexander-Walker, né? Então eu gosto muito da situação que o Hawks está. E se o Jalen Johnson voltar bem da lesão, eu acho que é um time que pode brigar para ir pros playoffs. Eu acho que é um time que, dependendo do que vai ser o Milwaukee Bucks, o que vai ser o Philadelphia 76ers, eu não ficaria chocado se eles tiverem, sei lá, mando de quadra. Eu acho que tá dentro do reino das possibilidades, porque você tem Knicks e Cavs com certeza acima deles. Orlando Magic é acima deles. E aí você começa a falar de Celtics sem Jason Tatum, Indiana Pacers... Um elenco novo.
Indiana Pacers sem Tyrese Haliburton, Pistons, que ainda é um time jovem, e 76ers, sabe, sei lá, que vai ter do Embiid, do Paul George, Milwaukee Bucks com Giannis mais 4 jogadores em quadra. Eu não acho que é um absurdo. Não acho também. Eu acho que depende tudo justamente do que vai ser o Jalen Johnson depois da lesão, como você falou, porque ele aí talvez é o segundo principal jogador aí da equipe. E qual vai ser o salto de produtividade aí do Zacarias Sachet? Vamos ver como ele vai vir para a próxima temporada, aí o segundo ano dele na NBA. Mas é uma equipe que tem um elenco ali com muitas boas opções, tá encorpando o elenco, né? Não é só um quinteto inicial bom, é como a gente falou, tem aí opções interessantes vindas do banco de reservas. Então, eu não acho... Eu não apostaria que o Hawks vai ser um time com mando de quadra. Mas eu tenho muita confiança que eles vão conseguir se classificar direto para os playoffs. Eu não apostaria também. Eu só quis dizer que eu não... Sim. Não cairia da cadeira se eles forem a seed número 4. Eu acho que é absurdo. Não acho que é absurdo. Vamos avançar aqui agora. Deixa eu ver aqui na minha pauta qual a próxima contratação. Vamos falar do Houston Rockets. Que eu acho que eles foram muito bem até a última contratação. Eles meio que se perderam no personagem, Buras. A equipe assinou com Dorian Finney-Smith, que tinha aquela player option com o Los Angeles Lakers, né? Ele não quis exercer. Foi pro mercado, assinou por 4 anos, $53 milhões com o Houston Rockets. Antes de entrar naquela que eu tô meio tentando entender ainda o que aconteceu, cara, Dorian Finney-Smith é o rico ficando mais rico, né? Porque a equipe trouxe o Kevin Durant, renovou com o Van Vliet por um ótimo contrato, vai manter basicamente o mesmo time do ano passado, menos o Dillon Brooks e o Jalen Green, que eu acho que só dos dois... Principalmente o Jalen Green, eu acho que você tirar ele, eu acho que tem um potencial de crescimento por si só. É um reforço, quase. E você acrescenta o Kevin Durant. E Sim. É absurda a profundidade que esse time tem, principalmente nas alas, Buras. Não, nas alas chove opção ali. Eles ainda vão renovar, se não me engano o Chance tinha soltado que eles iam renovar com Jason Tate e com o próprio Jeff Green, né? Então, assim, são 2 jogadores que eles praticamente não vão ter minutos, mas são mais opções na ala. Você tem Tari Eason, você tem Jabari Smith Jr., você tem Dorian Finney-Smith, você tem Kevin Durant. Aliás, Jabari Smith que também renovou agora, né? Por um puta valor, sim. Inclusive. Você tem Cam Whitmore, que a gente não sabe o que vai ser dele, né? Mas a gente sabe todo o potencial que ele tem. Então, assim, é uma equipe que tá muito interessante mesmo, um elenco muito profundo. Tem jogadores aí, tem excelentes defensores, tem também muitos caras que conseguem pontuar aí da linha de 3 pontos. Um elenco jovem também. Tem muita gente aí que pode crescer muito ainda na carreira, o Amen Thompson, o próprio Jabari Smith Jr., o Alperen Sengun, enfim. É um elenco muito interessante, mas a gente também tem nossas críticas a fazer a um movimento em específico que acabou de acontecer, né? Ninguém entendeu nada. Eles assinaram com o Clint Capela, trouxeram de volta, né? Rockets Legend, né? Ele que era o pivô daqueles times do James Harden, né? Até ele ser trocado ali quando o time começou a jogar sem pivô, basicamente, né? Teoricamente era o PJ Tucker, o pivô da equipe. Ele assinou por 3 anos, $21,5 milhões com o Houston Rockets, né? Ele passou os últimos anos no Atlanta Hawks. Cara, a equipe tem o Sengun, tem o Steven Adams, tem o Jock Landale, né? Que eu acho que pra terceiro pivô é ok. É ótimo. Tem o Jabari Smith, que já jogou muito bem como stretch 5, né? Aquele pivô mais móvel, né? Menor. O próprio Kevin Durant pode jogar um pouco de stretch 5. E eles pagam esse valor no Clint Capela. Eu entendo você querer ter essa profundidade. O Rockets tem espaço na folha salarial, né? E é um time que provavelmente... Essa e a próxima off-season vão ser os últimos anos que eles vão ter espaço, né? Porque depois deve renovar com o Amen Thompson, deve renovar com o Kevin Durant nos próximos dias e tal. Mas, sei lá, eu achei que o Clint Capela é meio que... Eu não vejo necessidade pra você investir num time que já tem tantas opções ali. E eu acho que é um cara que periga de nem jogar. E por esse valor eu achei que eu acho que eles se perderam um pouco no personagem. O Capela, ele teve assim uma queda de desempenho aí nos últimos anos, né? Tá envelhecendo, não é mais o mesmo jogador que era no Houston Rockets, que foi ali uma grande fase da carreira dele. Ele também foi bem ali no Hawks, mas no Rockets que ele se destacou mesmo, né? E assim, cara, justamente se ter 3 pivôs, que é o Steven Adams, o Capela
e o Jock Landale, que são pivôs, assim, normais, comuns, não faz muito sentido você ter esses 3 jogadores que somados eles ganham quase 30 milhões de dólares, sabe? Buras, posso te interromper rapidinho? Pode? Será que o plano é trocar o Capela ou o Steven Adams em fevereiro, quando tiver algum time desesperado por um pivô? Cara, pode ser. Isso seria uma boa explicação. Eu acho que assim, o Jock Landale, que é um cara que tem mais essa temporada garantida próxima, né? E a outra acho que é uma team option ou algo assim, também é um nome aí que eles talvez tentem desovar em algum momento. Mas assim, só isso mesmo explicaria, porque não faz tanto sentido, não faz nenhum sentido, na realidade, você investir tanto na posição de pivô, sobretudo. Que é aquela posição que muitas vezes as equipes deixam ali para pagar os salários mais baixos. Sobretudo o pivô reserva, né? Que o pivô reserva não tem que ser um cara espetacular. Você viu, o Boston Celtics tinha aí o Luke Cornet de pivô reserva. Inclusive a gente acho que vai falar dele depois. E assim, ele cumpria uma função, ele ia bem. Então assim, você pagar, é o que eu falei, 30 milhões de dólares em 3 pivôs reservas. Assim, você ter 3 pivôs com as mesmas, assim, com características um pouco similares, digamos assim. Mais o titular, que é um cara que também ganha, tem bons rendimentos, né? Uhum. Não faz sentido algum. Cara, olhando pra esse time do Houston Rockets agora, eu acho que é um time que ao longo da temporada vai ter que encontrar a sua melhor rotação, né? E claro que é um ótimo problema pra você ter, né? Melhor do que quando você não tem jogador e você tem que encontrar uma rotação com os caras que você tem mesmo e os caras que você tem são ruins. Mas você olha pro Houston Rockets, eu acho que a gente tem 4 caras que são garantidos como titular. Fred VanVleet, Kevin Durant, o Sengun e o Amen Thompson. A minha dúvida é quem vai ser esse quinto titular. Eu tô vendo aqui um depth chart aqui da equipe que tem o Amen Thompson, quer dizer, desculpa, tem o Tari Eason como titular e tá colocando aqui Fred VanVleet de armador, Amen Thompson de shooting guard, Tari Eason na posição 3, Kevin Durant na posição 4 e Sengun na posição 5. Antes disso, eu teria chutado o Jabari Smith retornando ao time titular. Você também acha que vai ser o Jabari Smith? Eu também acho, sim, sobretudo porque renovou agora, eu acho que isso mostra que a equipe tá comprometida aí no desenvolvimento dele. E você tem que confiar que ele vai voltar a arremessar bem de 3, né? Que essa é uma questão, né? Se bem que o Tari Eason também não é um grande arremessador, porque você precisa. Por mais que o Kevin Durant seja incrível arremessando de 3, o VanVleet também é excelente arremessando de 3, o Amen Thompson é 0 e o Sengun é 0 também. Então, sim. Assim, acho que talvez o Reed Shepard agarrar essa vaga seria interessante. Sim. Ele que vai estar muito mais envolvido nesse time, né? Porque ele foi a terceira escolha geral no último draft, penúltimo draft. Segunda, né? Segunda. Foi... Então ele terceira, isso. Ele precisa jogar mais mas assim, no papel, eu acho que é o time mais próximo ao seu Oklahoma City Thunder hoje, Buras. Sim. O time que tem aí uma rotação gigante, né? Tem aí 3, 4 nomes que podem sair do banco e fazer a diferença, né? Mas tem que ver aí como vai ser esse encaixe, né? Eles encontraram a super estrela, né? Que é o Kevin Durant. Conseguiram trocar aí. E acho que isso é geralmente o mais difícil de você ter na NBA, né? Eles investiram bastante tempo no Jalen Green. O cara não teve a evolução que esperava. Então eles tiveram que ir atrás dessa troca. Uma troca que eu achei bem justa. Então assim, o elenco ele já tem. Resta ver como é que vai ser dentro da quadra. Mas tem tudo pra dar certo. Vamos avançar agora, né? E pra quem tá assistindo ao vivo aí, mandar um abraço pra todo mundo do chat. Se quiser colocar a pergunta sua no podcast, manda aí um superchat pra gente. Buras, vamos passar aqui agora para uma contratação que eu peço pro pessoal ter calma quando ouvir o nome, que é o D'Angelo Russell. D'Angelo Russell assinou com o Dallas Mavericks 2 anos, 13 milhões de dólares por temporada, player option, o segundo ano, 6,5 milhões de dólares. E eu falo o seguinte: contratação do jogador, você não pode isolar o contrato do nome do jogador. O D'Angelo Russell era um bom valor naquele contrato, quando ele tava naquele contrato do Golden State Warriors ainda, né, que era o máximo e tal, 30 milhões. Não, longe disso. O D'Angelo Russell por 6,5 milhões de dólares, quando você não vai ter o Kyrie Irving pra começar a temporada e você precisa desesperadamente de um armador, eu acho excelente pro Dallas Mavericks.
É excelente, eu também concordo com você. D'Angelo Russell na última temporada ele realmente teve um ano abaixo, né? Mas o ano anterior dele no Lakers foi bem interessante, né? Acho que foi o segundo ou primeiro ano da volta dele, acho que foi o segundo, né? Nessa segunda passagem foi bem interessante, ele teve bons números. Ele é o que você falou, ele é um cara que, assim, ele recebeu um contrato muito alto lá atrás. Quando ele estava no Minnesota Timberwolves, ele recebia bastante, então a gente sempre criticava ele porque ele não correspondia ao valor que se pagava nele, né? E o Wolves era uma equipe ali bem disfuncional, digamos assim, então era necessário que ele conseguisse render, mas por 6 milhões e meio é um valor excelente, ainda um contrato curto, 2 anos. Dá pra você, assim, esse é um contrato, sei lá, o D'Angelo Russell tá jogando muito mal, você troca ele, você, sei lá, junta ele com uma escolha de segunda rodada, alguma coisa assim, e dissolve ele em qualquer time, que muitos aceitariam. Então eu acho excelente, pelo valor, ele pode entregar, ele pode superar o que o contrato dele vale em rendimento dentro de quadra. Concordo com você, Buras. Vamos passar agora a outro armador. Outra contratação que saiu, a gente já tinha começado aqui. O Tyus Jones assinou um contrato de 1 ano, 7 milhões de dólares com o Orlando Magic. Eu acho outra contratação que eu gosto muito, porque ele é um armador profissional. Ele não é bom o suficiente para ser titular. Eu sei que tem muita gente que escuta o podcast e é fã de NFL também. Ele é aquele excelente quarterback reserva, que ele é o Gardner Minshew. Gardner Minshew, quando ele precisa ser seu titular, ele não é bom o suficiente. Mas como seu reserva, ele é ótimo, né? Se precisar jogar 1, 2, 3 jogos. E o Tyus Jones vai ser o armador reserva no Orlando Magic, né? Vai ficar ali atrás do Jalen Suggs, né? Tem o Desmond Bane, tem o garoto que eles draftaram agora, o Jayce Richardson, que eu gosto bastante também. Tem o Anthony Black. Então, para esse papel, eu gosto muito do Tyus Jones e achei que foi um excelente valor que o Orlando Magic obteve aqui. Foi acho que 7 milhões, né? Isso. Por 1 ano, né? Eu também acho excelente. A gente tem que lembrar, né? Quando ele era reserva no Grizzlies, né? Muitas vezes a equipe tinha um desempenho melhor com ele em quadra do que com o Ja Morant, né? Ele é um cara aí que ele comete pouquíssimos turnovers, é um excelente playmaker, é um cara que consegue pontuar bem, tem um bom aproveitamento de 3 pontos. É o que você falou, acho que pra ser o armador reserva, a gente, uns 2, 3 anos atrás, era meio que um consenso que o Tyus Jones era o melhor armador reserva da NBA. Então, acho que é uma excelente contratação por 1 ano só, o nome também é ali um pouco mais experiente, eu gosto bastante. Vamos avançar agora para o Luke Kornet, center pivô, reserva do Boston Celtics, né, campeão com a equipe em 2024, assinou por 4 anos, 41 milhões de dólares com o San Antonio Spurs. A gente não tem informação ainda, mas eu não ficaria chocado se esse último ano for uma team option aí pro San Antonio Spurs. Buras, o que você achou dessa contratação? Cara, eu achei um pouco salgado pelo 4 milhões, 40 milhões. Eu acho que é 4 anos por 40 milhões no total. Acho que é um contrato bem longo também, né? Mas eu acho que o Kornet, ele fez por merecer nessas últimas temporadas. Ele entregou em quadra, foi um bom pivô reserva. E o San Antonio Spurs meio que também, essa era uma carência, né, que a gente falava, de ter ali um pivô reserva, justamente porque eles tiveram aí Zach Collins, era Bismack Biyombo, e eram nomes que acabavam não rendendo dentro de quadra. O Kornet é um cara que vai fazer o arroz com feijão, vai fazer bem feito, e é isso, assim, justamente o pivô reserva que vai receber 10 milhões, o terceiro pivô ali, o cara, ele tem que ser um cara de salário mínimo. Diferente do que o Houston Rockets fez, que contratou 3 pivôs com salário de pivô reserva, né? Eu acho que é um bom valor para um pivô reserva. E o Kornet é um cara experiente, é um cara ali que não vai ser aquele cara que, eu preciso de toques ali, eu preciso receber a bola de costas pra cesta. Não, ele vai correr, vai pular e tal. E é curioso que o Kornet, quando ele tava na D-League, e antes dele chegar na NBA, ele era um cara que arremessava de 3. E no Celtics ele parou, né? De repente, quem sabe ele pode voltar. Eu acho que ele pode até ter alguns minutos ali dividindo a quadra com o Wembanyama, né? Que o Wembanyama gosta de ter aqueles minutos um pouco mais longe da cesta, né? Que eu particularmente não sou muito fã, mas é algo que ele tem talento pra isso. Mas eu gosto do Luke Kornet no San Antonio Spurs. Falando em pivô, o Brook Lopez, ex-Milwaukee Bucks, assinou por 2 anos 18 milhões de dólares com o Los Angeles Clippers. Não assinou com os Lakers, que todo mundo tava falando, não, ele vai pro Lakers. E ele assinou com o Clippers. Buras,
essa contratação do Brook Lopes pelos Clippers foi só pra sacanear o rival? Pô, eu acho que foi, assim, porque era algo que ninguém tava esperando, né? Muita gente elogiou o Clippers no draft pela seleção deles, conseguiram ali um reserva pro Ivica Zubac. E, assim, aí eles vão e contratam o Brook Lopes, que talvez fosse... É um dos nomes, é um nome muito experiente que tava no mercado, né? Já tá em declínio, óbvio, mas é um cara que tem valor ainda. Tá com 36 anos, na última temporada ele entregou bons números. É aí talvez um dos melhores pivôs 3&Ds da NBA, digamos assim. É um bom protetor de aro, tem aí uma consistência na linha de 3 pontos. Vai ganhar um salário bem justo, eu acho. 2 anos, acho que 18 milhões, algo assim, né? Então, pô, achei uma contratação interessante. Talvez não fosse exatamente o que o Clippers precisava, mas acho que não... O Clippers ainda é uma equipe extremamente profunda e interessante, assim. Isso não vai atrapalhar, acho, os planos deles. Cara, o meu principal ponto com essa contratação é o que o Rob Pelinka tá fazendo, presidente dos Lakers, né? Porque eu acho que o Brook Lopes tá cozido ou muito perto de estar cozido. Mas por 9 milhões de dólares por ano, pro que ele vai te entregar, eu acho que é um valor justo mesmo, né? Porque é um cara que pode matar suas bolas de 3 e é gigante, né? Então ele não tem mais mobilidade? Não tem, mas se ele estiver perto da cesta e ele levantar as mãos... ele já é um cara difícil, né? E é um cara muito experiente e tal. E eu acho que como pivô reserva pro Zubac, né? Que teve uma temporada absurda no último ano, é uma ótima contratação pro Clippers, né? E eu acho que o Lakers tá dormindo. Porque a gente vai falar da única contratação até agora que os Lakers fizeram. Acho que os Lakers estão dormindo. E o Clippers, eles renovaram com o James Harden, né? Eu falei no último podcast. É assim, né? Pô... você perdeu mais uma vez jogo 7 e tal, mas eles não tinham outra opção senão voltar com esse time e tentar de novo. E eu acho que melhorar ali nas margens é o que a equipe precisa fazer, e eu acho que é uma melhora nas margens, porque você ter potencialmente 48 minutos de ou Zubac ou Brook Lopes em quadra, como seu pivô, eu acho que é... Eles renovaram com o Batum também, não renovaram? Hoje ainda não saiu oficialmente. O Shams falou hoje, antes de abrir o mercado, que eles iam renovar por 2 anos 11 milhões, acho. Mas ainda não saiu, acho que oficialmente. Mas vai renovar, né? A gente sabe. Sim, então eu gosto do que os Clippers estão fazendo. Outro pivô aqui, Kevon Looney, assinou por 2 anos, 16 milhões de dólares com o New Orleans Pelicans. Cara, eu amo o novo presidente do New Orleans Pelicans, o Joe Dumars, né? Lenda do Detroit Pistons. Mas ele, como presidente dos Pistons, ele já foi muito mal. E aí ficou, 10 anos fora, trabalhando na liga diretamente. Assina com os Pelicans e tem tomado algumas decisões bem questionáveis. A gente acabou de falar que o Brook Lopes assinou por 9 milhões por ano. Em que mundo o Kevon Looney é 1 milhão de dólares pior do que o Brook Lopes só? Pois é, não existe justificativa, assim, pra essa contratação. É algo que o New Orleans Pelicans não precisava, né? Beleza, é um contrato aí com pouco tempo, só 2 anos, não é caro, mas só mostra que o Pelicans tá totalmente perdido, sabe? Realmente é incompreensível. Eles já fizeram um draft questionável, né? Sim. Bem questionável, e agora começa a free agency com uma contratação questionável. Eu acho que vai ser mais uma temporada aí bem difícil pra eles, viu? O Kevon Looney, acho que tá longe de ser a coisa que eles precisavam abordar nesse momento. Sinceramente, o Kevon Looney, pô, um cara que o torcedor do Warriors sempre vai gostar e tal, mas eu acho que ele era um cara que tinha valor pro Warriors. E nos últimos anos, nem pro Warriors nem pro Warriors ele tinha, né? Então, difícil entender. E eu acho que é uma coisa de eles quererem, pô, vamos competir e tal, precisamos competir, só que, pô, você faz aquela troca absurda pelo Derek Queen, você paga muito mais que o Kevon Looney merece e... Pelicans... assim, o que o Kevon Looney vai fazer você competir, sabe? Não, literalmente nada. Tá numa situação muito complicada. Vamos falar sobre o Memphis Grizzlies agora, que eles fizeram algumas movimentações, um dos times mais ativos, né? Até a gente tava brincando, né? Que o perfil do Shams parecia o Memphis Grizzlies Brasil, né? Porque só tweetava sobre os Grizzlies. Primeiro, eles renovaram com o Jaren Jackson Jr., 5 anos, 240 milhões de dólares, né? Que era o máximo que ele poderia assinar, porque ele não foi ao NBA. Se ele fosse ao NBA, ele poderia ter assinado por 5 anos, 345 milhões de dólares. Então, acho que foram
tipo, 2 votos que ele não foi terceiro time ao NBA, e esses 2 votos custaram $105 milhões ao Jaren Jackson Jr. Dito isso, não tinha outra coisa que os Grizzlies poderiam fazer aqui, né? Um dos melhores defensores da NBA, um cara que evoluiu ofensivamente, tem muitos problemas, tipo não pegar rebote, pra um cara do tamanho dele é absurdo, mas aqui é o preço do Jaren Jackson Jr. mesmo. Sim, assim, se fosse o contrato aí caso ele fosse ao NBA, eu acharia uma grana, assim, complicada de se pagar, né? Mas, pelo que ele assinou, eu acho bem justo. Você tem que manter ele, é o que você falou. É um cara que consegue espaçar a quadra, ele nas últimas temporadas conseguiu ficar saudável, que era um problema lá no começo da trajetória dele na NBA. E vai ser o segundo principal jogador aí desse Memphis Grizzlies, então eles estão certos, assim, depois de perder o Desmond Bane, você tem que ficar com o Jaren Jackson Jr., ele é um ponto de fundamental para o Grizzlies continuar competindo nos próximos anos. E ainda é um cara jovem, aí ele ainda até pode ter mais um salto de crescimento aí, de produção, talvez, então vale muito. Se ele parar de fazer falta idiota e pegar mais 2 rebotes por jogo, já tá perfeito. Pô, perfeito. O cara ele tem 2,8 e tipo pega 6 rebotes por jogo, nem isso. É absurdo. Porque assim, quando ele entrou na NBA, parecia que ele é o pivô do futuro. Ele é o cara que vai ser o pivô. Sim. Só que ele não pode ser pivô porque ele não pega rebote, né? Ele é um cara assim, ele é um baita protetor de aro e não pega rebote, que é algo incomum até. É bem controverso até. Exatamente. A equipe renovou com o Santi Aldama, 3 anos, $52,5 milhões. Bom jogador, né, Buras? Bom jogador. Eu achei um preço, assim, um pouquinho caro, sim, mas também é o tipo de cara que se você é o Memphis Grizzlies, você vai querer manter ele no elenco. Sim. Provavelmente alguém pagaria isso também. Então. Verdade. Renovaram com o guard Cam Spencer, 2 anos, $4,5 milhões. Que se eu te disser que eu tenho opiniões fortes sobre o Cam Spencer, eu estaria mentindo. Eu ia falar assim, eu não tenho opinião. Não posso opinar. Vai fundo. E contrataram o Ty Jerome, que fez uma grande temporada regular com o Cleveland Cavaliers e se custou... Ele pode ter se custado o quê? Uns $20 milhões com o desempenho dele nos playoffs? Ele assinou por 3 anos, $28 milhões, que dá um pouquinho mais de 9 milhões por ano. Se ele tivesse mantido o desempenho dele da temporada regular nos playoffs, eu acho que ele tava olhando pra um contrato de $15 milhões por ano. Por aí. A gente falou até que ele poderia ganhar até um pouquinho mais na nossa conversa do WhatsApp, se ele tivesse mantido ali. Eu achei, assim, beleza, que ele teve uma queda de desempenho nos playoffs, obviamente o valor dele foi por água abaixo, mas mesmo assim eu achei que ele assinou por menos do que ele merecia, assim. Ele fez um último ano aí muito bom no Cleveland Cavaliers. Eu esperava aí que ele, pelo menos, sei lá, recebesse 12 milhões por temporada. Mas ele não vai receber nem 10, então foi um ótimo valor também pro Grizzlies. E assim, se ele for muito bem, assim, e talvez a equipe não vê que precisa dele, pode acabar trocando, enfim. É um contrato com muito valor. Gosto. Eu gostava muito do Ty Jerome na Universidade da Virgínia, né? Era uma época que eu acompanhava mais basquete universitário que eu acompanho hoje. Hoje em dia não tem tempo, só vejo o March Madness mesmo. E assim, voltando a fazer uma analogia de NFL, tem times que tem quarterback ali que se machuca mais, então eles precisam investir um pouco mais no quarterback reserva. E o Ja Morant, acho que um pouco sem alarde, ele desfocou pra cacete o Memphis Grizzlies na última temporada. Então, o Memphis Grizzlies é um time que precisa investir um pouco mais no seu armador reserva, né? Como era o Tyus Jones, eu acho que o Ty Jerome é um jogador até melhor do que o Tyus Jones, né? Pelo que ele fez na última temporada. Então, eu acho que é uma boa contratação pro Memphis Grizzlies. Ainda vai precisar dar uma... eles vão ter que dispensar o Cole Anthony, né? Dar uma ajeitada no dinheiro pra fazer tudo funcionar. Mas eu gosto dessa... No agregado, eu gosto das movimentações do Memphis Grizzlies. Eu gostei da troca do Desmond Bane. Eu achei que eles obtiveram um bom valor por ele. O contrato de Jaren Jackson Jr. era isso mesmo. E eu acho que eles estão se movendo bem. Não gostei da demissão do Taylor Jenkins. Eu sei que ele tinha uma questão ali com o Ja Morant, mas eu acho o Taylor Jenkins um ótimo treinador. E a gente tá vendo agora, Knicks, eu acho que o Taylor Jenkins seria uma grande contratação. Eu acho que eles vão de Mike Brown, né, ao que tudo indica, mas eu iria de Taylor Jenkins. Jake LaRavia assinou por 2 anos, $12 milhões com os Lakers. Cara... É isso aí. É o Jake LaRavia. Bom jogador. O Shams tweetou e eu concordo. Terminou bem a última temporada com o Sacramento Kings. Cara, e aí? É isso?
E aí a gente vai a uma notícia que saiu do Brian Windhorst, que os Lakers não estão consultando o LeBron nas movimentações do mercado de free agents. E o LeBron, ele exerce a opção dele, né, esse contrato de 52,6 milhões de dólares por mais um ano, mas é meio que alfinetando os Lakers. Pô, a gente quer ver o Lakers tentando competir agora, trocando escolhas pra melhorar o time e tal. Enquanto tudo que sai dos Lakers o foco, o primeiro, segundo, terceiro, é o Luka Doncic. É construir pro médio e longo prazo ao redor do Luka Doncic. E o LeBron se encontra, pela primeira vez na carreira dele, numa situação que ele não é a prioridade da franquia, né? Não é uma franquia... Ele é o protagonista. Né? Não é a franquia fazendo tudo possível e impossível pra agradar o LeBron. Então é um momento novo na vida do LeBron, já tem 40 anos. E... cara... quando eu fiz o último podcast sobre o LeBron e tal, eu falei que eu achava que o LeBron tava tentando blefar e ele não tinha o poder que ele achava que ele tinha. E eu achava que ele ia acabar ficando nos Lakers. Mas eu acho que nas últimas 24 horas, a situação acabou ficando um pouco mais feia, né? Porque claramente ele tá escanteado. E ele ainda é um jogador muito bom, foi o segundo time ao NBA. Mas não sei, cara. Não sei o que pode acontecer não, Buras. Será que tem um mundo que o LeBron, pela primeira vez na carreira dele, é trocado? Cara, falaram, assim, surgiram esses rumores nos últimos dias, né? Ele tem a cláusula que permite ele vetar, né? Então ele só iria pro time que ele queria. Sim. Mas sim, é um contrato gordo, né? 53 milhões de dólares, mesmo que seja por uma temporada, é algo difícil de você conseguir, às vezes, igualar ali. Eu não sei qual é o valor do mercado do LeBron, não consigo mensurar. Assim, é algo tão distante imaginar uma troca dele, né? Que, assim, é difícil mensurar, porque ele é um cara que tá chegando aí na casa dos 40, mas tá jogando muito bem ainda, mas não sabe até quando ele vai jogar também, porque falam que talvez essa seja a última temporada dele, ou a próxima. Enfim, tá um momento delicado pro Lakers, pro LeBron. E, assim, o começo da free agency do Lakers foi tenebroso, porque perdeu o Dorian Finney-Smith, que acho que era um cara que eles esperavam trazer de volta. Não conseguiu contratar o Brook Lopes, que era um cara que seria aí um dos alvos do Lakers, e por uma posição que eles estão, assim, desesperados para conseguir achar um pivô, aí faz tempo já. Então, assim, Capela também, que acho que era um dos caras listados, né? Foi o pior começo possível de free agency. Então, assim, eu não sei o que vai ser desse Lakers na próxima temporada e o que vai ser do LeBron James. Pode ser que a gente esteja indo talvez aí pro fim da era LeBron no Lakers. Nessa altura, eu ficaria muito surpreso se o LeBron estiver no Lakers na próxima temporada. Eu acho que vai... eu acho impossível, quase, assim. Mas eu também não acho que ele vai se aposentar. Eu também não. E assim, um time... Pra onde, né? Um time que faria sentido... Cleveland Cavaliers. Sim. LeBron e Bronny por Jared Allen e alguma coisa, Lakers precisa de um pivô. Sei, cara, eu acho que em 24 horas a situação ficou bem feia, né? Porque é uma situação que o LeBron não tá acostumado, né? Agora o cara da franquia é o Luka, não é ele. E o Lakers não vai prejudicar o futuro com o Luka pra agradar o LeBron agora. E o Lakers não deveria mesmo, né? O Lakers não tem que fazer troca desesperada, mandar 3 escolhas de primeira rodada pra trazer um pivô que não é All-Star, né? Então... assim, a gente tá gravando aqui, tá ao vivo, 5 pras 10 da noite, horário de Brasília. Pode ser que eles, sei lá, assim que a gente acabar... Pode ser que eles tirem o coelho da cartola. Troquem pelo Nick Claxton, sei lá. Troquem pelo Jared Allen, né? Como a gente falou, né? Troquem pelo Ben Adebayo, que aí eu já acho impossível. Mas tá meio estranha a situação dos Lakers nesse momento. Vamos avançar agora pro Detroit Pistons, que perdeu o Malik Beasley pra justiça dos Estados Unidos, né? Porque tá sendo investigado aí por manipulação de resultado. E eu vi uns vídeos complicados, puras, de... Tem um lá que ele corre a quadra pra fazer mais 2 pontos com o jogo já ganho. O jogo o Pistons tava ganhando por 7 e a linha do jogo era 7,5.
E aí ele dá a vida pra fazer uma cesta ali no final. Dá uma enterrada. Sim, tem lance dele, tipo, o over-under dele era 3,5 rebotes, ele tava com 3 rebotes, e aí ele vira Dennis Rodman no auge ali pra pegar o rebote. Complicado. Mas enfim, os Pistons renovaram com o B-Ball Paul Reed, 2 anos, 11 milhões, 6,5 milhões por temporada, que eu acho que pra terceiro pivô, atrás do Beef Stew e do Jalen Duren, ok. Eu acho que o Pistons sentiu muita falta do Beef Stew na série contra os Knicks. Mas também, quem que vai ter um terceiro pivô que vai manter o nível dos outros dois? Isso é impossível. Sim. E a equipe contratou... Essa eu não gostei, Buras. Não gostei. Caris LeVert assinou por 2 anos, $29 milhões com o Detroit Pistons. Achei muito salgado, Buras. Muito salgado e, assim, muito salgado e reconhecendo. Não sou fã do Caris LeVert, mas mesmo fazendo essa conta na minha cabeça de quanto que eu acho que eu tô mais embaixo com o Caris LeVert em geral, não gosto dessa contratação. Assim, ainda mais se a gente vendo aí um Ty Jerome saindo pelo mesmo valor por 3 anos, a gente questiona aí, porque o Ty Jerome e o jogador não são exatamente posições iguais, mas eu imagino que eles vão exercer aí um papel aí de ser pontuadores importantes vindo do banco, né? E o Caris LeVert é um dos jogadores aí mais inconsistentes aí que eu vi nos últimos anos da NBA. Ele é um cara que, assim, ele tem o talento, ele sabe pontuar, mas ele nunca consegue encontrar consistência. Então, assim, ele é um cara que ele, às vezes pode atrapalhar muito mais do que ajudar, inclusive. Então, assim, 2 anos por $30 milhões quase, é salgado mesmo, assim, é uma aposta. Se fosse 1 ano pelos 14 milhões, tudo bem, porque aí, ok. Mas 2 anos, 29 milhões, talvez seja um pouco mais difícil de trocar se a coisa estiver dando errado. Concordo. E assim, eu acho que o Pistons poderia ter mantido o Dennis Schroeder por bem menos do que esse valor. Sim. O Dennis Schroeder queria ficar nos Pistons, né? Ele falou que queria ficar e não gosto dessa contratação. Espero estar errado, mas não gosto. Vamos passar pelo Dennis Schroeder agora, né? Que assinou com o Sacramento Kings. E o Buras é a pessoa mais investida no mundo em ver o Dennis Schroeder batendo o recorde de times na carreira, né? O recorde é do Smith, né? Exato. Eu tô querendo ver a história, sabe? E eu sinto que o Dennis Schroeder vai fazer história. É o 10º time dele na NBA, Sacramento Kings. E eu aposto que ele não vai continuar até o fim da temporada no Kings. Eu tenho essa certeza pra mim. Mas ele vem de um ano aí, ele foi muito bem nos playoffs aí no Detroit Pistons, né? E eu acho um jogador muito justo, assim, é um jogador bom. Eu não sei quando. Já saiu a informação do contrato, os valores? Acho que não, né? Quando não sai o valor, dica aí pra quem tá começando a acompanhar agora. Essas notícias, elas vazam sempre pelos agentes. Então, se o agente não fala pro repórter qual que é o valor, é porque o contrato é ruim pro jogador. Então, podem ficar tranquilos quanto a isso. Não é um valor significativo. Então, assim, se ele ganhar ali, sei lá, na casa dos... Provavelmente vai ser, acho que 1 ano de contrato só. Não imagino ninguém assinando com o Dennis Schroeder por mais do que 1 ano. Mas se ele ganhar ali na casa, sei lá, dos $10 milhões por uma temporada, acho um contrato justo, assim. É um cara que entregou na última temporada. Ele vai pro Sacramento Kings, que acho que não vejo tendo muitas grandes ambições na próxima temporada, apesar de ter nomes interessantes, mas, sei lá, é um elenco muito esquisito. Mas, ok, acho uma boa contratação. Mandou bem. Pro pessoal que tá ao vivo aqui, eu abri o chat pra não inscritos, né? Mas ainda acho que vocês deveriam se inscrever. Vão mandando perguntas, que quando a gente terminar de gravar o podcast, a gente vai responder algumas perguntas. E lembrar também que que é muito importante pro podcast Cara dos Esportes você se tornar apoiador. Vai ter um episódio exclusivo para apoiadores nessa semana. Você pode se tornar apoiador pelo site caradosesportes.com.br ou se tornando membro aqui no canal no YouTube. É o mesmo preço, R$14,90 por mês. E além de você ter acesso a 2 episódios extras por semana, um de NBA e um de NFL, você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar, porque produtor de conteúdo independente, né? Não é simples a vida, então dá aquela moral se você curte o meu trabalho. Vou mandando aí as perguntas no chat pra quando a gente Se tornem membros, galera. Tô mandando. Por favor. Quando a gente terminar a gravação, a gente vai interagir um pouco com o chat. Buras, Trey Jones renovou, né, com o Chicago Bulls. 3 anos, $24 milhões. Eu gostava bastante dele na Universidade Duke, mas se eu te disser que eu tenho uma opinião forte sobre ele também, também não tenho muita coisa pra falar, não.
Pouco me importa, assim, ser sincero, Trey Jones. Acho que não vai ser um cara que também vai ter tantos minutos, assim. Eu vi que o Bulls tá querendo trocar ali o Ayodosun, né? Que é um jogador até que eu gosto ali, também é um guard. Então talvez isso abra espaço, talvez até justamente pro Trey Jones ter mais espaço. Mas também, assim, não muda nada, né, no fim. Verdade. Você viu a nova contratação que saiu agora? Não vi. Pode falar em breaking news aí pra gente. Luke Kennard no Atlanta Hawks, 1 ano, 11 milhões. Gosto. Eu gosto, mas não sei se entendi também totalmente, mas eu gosto, assim. Muito guard, né, nesse time, né? Exato. Assim, mas bom arremessador. Bom arremessador e para espaçamento de quadra. Acho bom também. Também 1 ano só. Então com dinheiro, né, o Hawks tem muito dinheiro disponível, nos times com mais dinheiro disponível, né, então, sei lá, pra um cara pra espaçar a quadra, bom, 1 ano só de como você falou, né. Eu ia falar sobre o Nigel Hayes-Davis, que se você não sabe quem é, ele foi o MVP da Euroliga com o Fenerbahçe. Ele assinou com um contrato de 1 ano com o Phoenix Suns, um power forward, e sempre quando tem um cara, MVP da Euroliga, sim. É um cara que não foi draftado na NBA, não, passou por alguns times, passou pelos Lakers e tal, não conseguiu muito espaço. Ele jogou no Jazz? Acho que jogou no Utah Jazz. Mas um power forward ali, então interessante a contratação. Buras, vou dar a última olhada aqui no Twitter, antes da gente encerrar a gravação, pra gente ficar exclusivo aqui pro pessoal que tá ao vivo. Acho que nada rolou aqui nesses últimos minutos. A gente falou de tudo. Devin Booker tá perto de renovar contrato de 2 anos, $150 milhões com o Phoenix Suns, 75 milhões por ano. É uma boa forma de você deixar de ficar insatisfeito, né, Buras? 75 milhões por ano, acho que passa rapidinho a vontade de ser trocado, né? Sem dúvida, assim, você sabe que talvez você não vai ganhar nada ali, por enquanto, mas você pelo menos tá com o bolso cheio, né? Verdade, então a gente encerra a gravação, vamos continuar ao vivo aqui mais um pouquinho, conversando com o chat. Muito obrigado a todos, não deixe de se inscrever, não deixe de seguir. Podcast Cara dos Esportes volta na sexta-feira de manhã com episódio exclusivo para apoiadores. Então um grande abraço a todos que estão nos escutando ou assistindo on demand. Tchau!